Então nós viemos aqui para discutir mais um conceito, que é a revisão sistemática da literatura, do nosso livro aí, que foi muito estimulado aí por vários colegas, como Francisco Másculo, do Núcleo de Editores da ABEPRO e outros, né? Então, para falar colocaria mais como um apêndice do que como um capítulo, está na última parte do livro, né? Fala sobre revisão sistemática da literatura. Então, da onde que saiu essa ideia de colocar esse apêndice ou tratar desse assunto, né? Eu e o professor Davi Nakano fomos editores aí da revista Production, que é a principal revista de gestão da produção que tem no país, né? Ela é financiada, coordenada pelo Núcleo de Editores da ABEPRO, junto com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. E a gente estava reprovando muito artigo. Por quê? Porque faltava a base conceitual nos artigos. Dava os resultados, os métodos maltratados, mas na teoria, uma teoria superficial, né? Então a gente percebeu que na área de engenharia de produção e administração, muita gente já estava tratando de uma forma mais elegante, fazendo a revisão sistemática da literatura. Então o professor Davi Nakano, do lado esquerdo aí, né? Ele teve a ideia e me convidou, né? Para a gente fazer um artigo de revisão sistemática da literatura, mas específica para artigos empíricos, né, que tem pesquisa de campo e tal. Então esse artigo ele está na revista Production, mas ele está em inglês. E aí no livro ele está mais na nossa linguagem, uma linguagem mais nacional. Então espero que vocês aprendam bastante aí nessa apresentação. Que ela está dividida num contexto geral, que eu acabei de dar, da onde nasceu, né, e vamos falar mais um pouquinho, qual que é o processo que nós orientamos, que está no artigo de 2018, e aí fechamos com comentários finais. Então, a parte de contexto, entender que muito artigo é detonado, é rejeitado porque falta revisão sistemática da literatura. Não é conceitos simples, coisas superficiais, mas assim, qual que é o panorama, a gente que está estudando o assunto hoje, o que eles têm em comum, ou se tem linhas. Imagina, por exemplo, que nessa discussão que está tendo política, que você lê os jornais, aí você percebe que tem jornais neoliberais, jornais mais de esquerda, né? Então, ao ler um grande conjunto de informações, você categoriza. Então, a ideia da revisão sistemática da literatura, diante de um tema, quais são os elementos que são comuns ou distintos do que está sendo falado a respeito daquele assunto. Vamos aqui no nosso roteiro aqui. Primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Então, eu estou estudando o que ajuda na melhoria contínua. Então, eu quero saber que fatores contribuem para a melhoria contínua. Então, eu tenho um objetivo claro. Desse objetivo, eu seleciono nas bases que tem de dados, nas bases elegantes, Web of Science, Scopus, os artigos mais relevantes usando essas palavras-chave, melhoria contínua. O Cielo, que é uma das principais bases nacionais, é pública, tem acesso no mundo todo. Enfim, aí eu seleciono alguns artigos, vamos começar, os mais relevantes, 8 a 10, para começar a brincar com o assunto, né? E aí eu leio esses artigos e posso categorizar algumas informações para me ajudar a organizar. Entender qual que é o panorama, o background teórico sobre aquele assunto. Então eu montei essa tabela aqui, especificamente do nosso artigo. Então o artigo é do Nakano e Muniz Júnior 2018. Qual que é o objetivo? Orientar, dar um procedimento para as pessoas seguirem e terem uma revisão sistemática, apresentar a teoria de uma forma mais elegante e consistente. Então, lendo o artigo, o que tem de fubá? O que é o ponto forte do artigo? Está no resumo das tabelas. Por exemplo, qual a diferença entre meta-análise, análise crítica e revisão sistemática da literatura? Hoje também a literatura nacional, ela fala tudo que é revisão sistemática, mas na verdade algumas vezes é uma análise crítica. Então o artigo, se vocês lerem direitinho ali no apêndice, vocês vão ver bem a diferença para poder, no seu capítulo de método, indicar o que é na verdade. Meta-análise são números, bibliometria, análise crítica é o que a maioria faz, né? Tirou a essência dos artigos, comparando entre eles os elementos comuns, e revisão sistemática é algo profundo mesmo, né? Aqui a gente está dando algo mais brando, porque são para estudos qualitativos, né? Empíricos.
E qual que foi o método? A gente pegou os melhores artigos que tinham de revisão sistemática da literatura e fizemos uma síntese. Então, você vai olhar lá no apêndice, vai ter questões, problemas, provocações, que questões têm que ser respondidas, quais são os gaps de pesquisa, o que tem em comum nos artigos. Então, dá mais detalhe do que essa aula, né? E o artigo era para ajudar as pessoas a não serem tão rejeitadas, seus artigos não serem tão rejeitados nas revistas, inclusive a nossa, dá menos trabalho para a gente. Então não adianta a gente rejeitar, a gente quer orientar a comunidade. Então esse terminou nele mesmo, então não tinha sugestão de trabalhos futuros. Bom, ao você ler vários artigos, né, fez aquela tabelinha, você começa a comparar. O artigo 1 falou isso, o artigo 2 falou aquilo, o artigo 3, 10º, o que tem de comum? Você pega nessa tabela, nos resultados, o que tem de comum. Os gaps de pesquisa, o que está nos 10 artigos? 2 autores falaram que um gap de pesquisa é A, o autor falou que é B, o segundo argumento, um terceiro A, B e C, e por aí vai, né? Então, você dá mais abrangência, dá mais profundidade aí naquela tabela, você extrai dali informações. E aí, se precisar mais artigos, né, você vai lendo. Quem quer estar em pesquisa, se tiver preguiça de ler, não vai muito longe, não. Então, vai lendo e escrevendo, discutindo. E, por fim, escreve ali sua sessão geralmente é a sessão 2 de background teórico, panorama teórico, né, que vão para os artigos, monografias, como dissertações, teses ou trabalhos de graduação. Então, esse é o panorama aí, como a gente achou melhor para apresentar. Então, o índice, vários artigos, conforme foram rejeitados na revista, a gente começou a mandar ler esse artigo. Não só esse, tem um do Scavarda muito bom, o pessoal do Rio, do Tomé, mas está em inglês, né? Então, aqui ficou mais acessível, acredito, para vocês, tá bom? Então, espero vê-los de novo aí, que seja útil essas informações. Abraço a todos e até a próxima.